Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, o Futuro do Trabalho. Neste espaço, discutimos questões que fazem parte do seu dia a dia e que conectam a universidade e o mercado de trabalho. Nossa conversa de hoje será sobre como as empresas utilizam os dados para tomar decisões mais acertadas, a chamada inteligência de mercado. Eu sou Fernanda Travalini e hoje converso com a coordenadora do curso de pós-graduação em Inteligência de Mercado e Comportamento do Consumidor, da PUC Campinas, Juliana Marinelli, e mais 2 professores deste curso, a Aline Muniz, que é gerente geral de Insights na Abinbev, e Henrique Mascarenhas, que é diretor comercial da América Latina na Nielsen IQ. Bom, professores, então muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser um prazer termos essa conversa. Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Fernanda, pelo convite também. Também estou extremamente feliz de estar aqui para poder compartilhar bastante conhecimento hoje. E eu faço coro, com os meus amigos. Super obrigada a todos que estão assistindo e vamos ter uma discussão ótima aí sobre inteligência de mercado. Super obrigada. Com certeza, com certeza. Para começar, eu queria conceituar um pouquinho para quem nunca ouviu falar nesse termo. O que é inteligência de mercado, professora Juliana? Então, vamos lá. Bom, primeiro que a gente tem falado muito sobre a questão de dados, né? Então, as universidades, as escolas, as empresas têm falado muito sobre isso, né? Sobre a extração de dados, sobre o uso de dados, né? Então, a inteligência de mercado nada mais é do que você coletar esses dados inicialmente, que é a primeira etapa, para depois transformá-los em informação. E essa coleta e utilização de forma estratégica é o que a gente chama de inteligência de mercado, ou seja, o uso das informações de forma estratégica para acionar possibilidades, produtos, o que for melhor para aquela empresa. Qual que é a importância destes dados para as empresas? Então, Fernanda, o que acontece? Como eu falei um pouquinho antes, né? Existem os dados que são a maior riqueza da organização hoje, né? Então, a partir do momento que nós temos esses dados que os consumidores vão deixando nesse percurso de compra, que a gente chama de jornada de compra, jornada de consumo, independe do processo, seja ele de um produto ou de um serviço, esses dados deixados de forma consciente ou de forma aceitável por aquele consumidor, ele é extraído por nós e nós vamos, então, aproveitar de forma estratégica cada um deles, né? O importante é que a gente consiga, em cada etapa de contato com o consumidor, extrair esses dados dele. Então, sejam CPF, sejam dados residenciais, sejam dados de hábitos de compra, enfim, o que ele consentir e que a gente consiga ter esses dados, que eles sejam usados da melhor forma, essa é a importância da utilização dessas informações. Perfeito. E tem, assim, queria também perguntar para a professora Aline, que trabalha em pode-se dizer, uma das maiores empresas no ramo de bebidas aqui no Brasil. Como que se dá esse processo dentro da empresa? Qual a importância? Como ele se desenvolve? O que você pode contar para nós? Não somente na Abinbev hoje, né? Como também até nas outras empresas que eu trabalhei, o uso é massivo, né? Porque, como a Juliana acabou de falar, a gente tem toda essa jornada, né, de compra, todos os sistemas da empresa que recebem os consumidores, então a gente vai coletando tudo que ele vai deixando no caminho, coletando dados deles consentidos, obviamente, e muita coisa de comportamento também, que não necessariamente são os dados do consumidor, mas a forma como ele interagiu com as nossas plataformas. Então, isso ele é coletado, ele é tratado, obviamente, é um dado que não necessariamente chega pronto, e a gente procura, da melhor forma possível, analisar de uma maneira palatável para todo mundo. Porque o mais importante é você transformar esse dado numa coisa que você consiga ler, que você consiga analisar. E o mais importante, a gente tem que entrar na tomada de decisão de uma maneira persistente, né? Ele não pode ser um dado que fica só na mão de algumas pessoas. Então, a gente tem que fazer com que todos respirem aquela necessidade de usar o dado para uma tomada de decisão. E é isso que a gente tem visto muito nas empresas. Aline, excelente ponto que você trouxe agora, né? Que o dado, ele não pode ficar estanque, né, numa área só. Ele tem que permear a empresa inteira e isso é cultural. E aí, só partindo para uma parte um pouquinho para trás, né? Dado, lembra que o dado é o novo petróleo? Sim. Então, só que o que você faz com o petróleo? Né? O petróleo pelo petróleo, nada. O dado pelo dado, você não faz nada. Então, esse dado você tem que transformar, como a professora Juliana falou, em informação. Essa informação gera conhecimento. Sim. E esse conhecimento gera inteligência. Então, assim, você tem um caminho a percorrer. Isso não é fácil, né?
pegar um set de dados e transformar isso aí em inteligência, tem vários processos, né? Quando você vai pegar lá o petróleo, você tem que refinar ele, aí você tem que levar o petróleo para a refinaria, né? Só aí já é complicado. Aí você vai transformando de gasolina em outros produtos, né? E a mesma coisa com o dado. Você tem que transformá-lo. E isso não é fácil, né? Você precisa de profissionais capacitados, você precisa de ter capacidade computacional, você precisa ter gente que analisa o dado, gente que trata o dado, gente que traz esses insights para dentro da empresa e as pessoas que disseminam esse dado na empresa. Então, tem a parte soft, tem a parte hard dos dados. Uau, são muitos detalhes, então, né, que compõem. E, professor Henrique, inclusive, a gente compreende que a inteligência, ela vai se construir com base nessas diversas fontes de dados, correto? Mas como que a gente faz uma boa escolha dessas fontes de dados? Como a gente sabe que a gente escolheu as fontes corretas? Bom, primeiro você tem que trabalhar com fontes confiáveis. Na empresa em que eu trabalho, né, a gente só trabalha com fontes confiáveis. Então, você tem que trabalhar quem é o varejista que está te enviando o dado, por que ele vai te enviar o dado correto. Ele vai me enviar o dado correto porque ele também vai trabalhar nesse dado. Então, ele não tem incentivo nenhum em enviar o dado errado, né? Então, começa daí. Onde que você vai capturar? Quando você captura o dado de um cliente, você tem certeza que aquele cliente existe, que aquele cliente não é um robozinho na internet? Quando você está fazendo análise, né? Hoje tudo que você está fazendo na internet está sendo captado. Tudo. Quando você dá um like na mídia social, quando você entra você aceitou um cookie dentro de um site, tudo que você fizer naquele site está sendo mapeado. Ele pode não saber quem é você exatamente, mas ele tem o seu perfil, né? Então, mas como é que eu sei que aquela pessoa ali é uma pessoa verdadeira, que não é um robô? Então, a gente tem técnicas para fazer isso, né? E aí, então, você tem que trabalhar com fontes de dados confiáveis. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto mesmo que a fonte de dados seja confiável, você tem que tratar esses dados antes de transformá-la em informação, você tem que tratar os dados. E aí já vem uma segunda parte, que é pesado. É muita capacidade computacional, extrair o que é outlier, o que não é outlier, Limpeza, entender, né? limpar o banco de dados e colocar isso também num banco de dados que funcione. Não adianta nada você ter um monte de dados se você não tem esses dados estruturados. Estruturação de banco de dados é fundamental. E a partir daí, então, você começa a trabalhar. Então, a trabalhar com esses dados e transformá-los em informação, colocar em plataformas que sejam mais user-friendly, né? Amigáveis do ponto de vista de um segundo usuário que vai transformar aquela informação em conhecimento. Então, eu tenho essa parte intermediária. Então, tem que ter também essas interfaces no meio. É um trabalho gigantesco, né? Aí tem gente que fala, é fácil trabalhar com dados? Não, porque você está trabalhando com informação, são gigaterabytes que você consegue, que você obtém, dependendo da empresa, por dia. Imagina uma empresa de telefone. A empresa de telefone tem bilhões de dados por dia, porque ela sabe quem ligou, onde ligou, que antena que está falando, como que está se movimentando, quem é a pessoa, porque ela sabe que o telefone é dela. Então, imagina uma operadora de telefone. É muito dado. Então, assim, você tem que ter capacidade de processamento, você tem que ter capacidade de coleta, capacidade de análise e depois passar por uma interface que seja amigável, que você consiga começar a digerir esses dados para transformar em alguma coisa. Senão, você só tem petróleo, que é aquele óleo meloso e que não tem serventia nenhuma, né? Precisa transformar em algo. Mas que quando transformado, vai para indústria química, né, farmacêutica, para coisas boas. Né? Muito bom. E diante dessa complexidade toda, então, é possível falar que o mercado exige que as empresas sejam mais inteligentes? Sem dúvida. Sem dúvida. Até esse termo inteligência de mercado que a gente começou a discussão, né, é um termo que cada vez se amplia mais. Talvez as empresas já tivessem no passado identificado essa necessidade, mas de fato ainda não feito essa conexão com a questão dos dados que o Henrique está trazendo. Então é um termo que cada vez se amplia mais, cada vez se utiliza mais, cada vez tem mais serventia dentro das organizações. Então, assim, as empresas precisam ser inteligentes de várias formas, né?
E eu queria fazer um outro contraponto com o que o Henrique trouxe, que é a questão das fontes. A gente tem toda uma discussão sobre essa questão do uso de dados, dos tipos de fontes, mas assim, cada vez mais o consumidor amplia as fontes para nós também. Então, o dado do consumidor está na rua. Então, existem técnicas de pesquisas também que a gente tem que extraem esses dados da rua. Ou seja, então ele cada vez mais amplia o rastro de dados para nós, né? Ou seja, cada vez mais ele dá dicas para nós do que ele quer, deixa de querer, quais são os valores, percepções, gostos, enfim, né? Mas assim, voltando um pouquinho para a questão da inteligência da empresa, é algo que só vai ser ampliado, né? E os dados são, como o próprio professor Henrique falou, são o nosso petróleo, né? São o centro dessa inteligência. Só que tem um outro ponto. Não basta eu ter os dados. Eu preciso saber usar os dados. Como eu uso, como eu minero, como o Henrique falou, e como eu uso estrategicamente. Então, isso torna a empresa inteligente. Sabendo usar os dados. Porque às vezes a empresa tem milhões de dados e não sabe usar, não tem profissional para isso, capacitado, tem profissionais técnicos altamente habilitados, mas não profissionais preparados para a leitura desses dados. Um trabalho de interpretação. Exatamente, estratégico. E isso, o ideal hoje, uma organização que comece da base. E não apenas dos coordenadores, dos gestores de inteligência, que é a base, que é uma base jovem, que seja preparada para isso e comece a ajudar esses gestores a também tirar esses insights, essas ideias, o melhor dos dados que a gente fala, né? Então, essa é a inteligência, que ela comece da base. Muito interessante. Isso é um ponto importante. E para vocês, professora Aline, professora Sempre Henrique? é muito fácil a gente se afogar em informação, né? Como disse a Juliana e o Henrique, assim, é muito ponto de dado. É verdade. E a empresa inteligente é uma empresa que também sabe fazer escolha, né? Ela sabe fazer as boas perguntas. Porque quando você olha para aquele mar de dados, você fala, como é que eu vou peneirar isso, né? Do que eu tiro? Se você fizer 1 milhão de relatórios, ninguém consegue ler 1 milhão de relatórios. É impossível você apreender isso tudo. Então, faz as boas perguntas. Sim, Né? Não parte da quantidade de dados, não. Parte do que você precisa. E, às vezes, você vai pegar alguns dados que estão ali, aqueles dados já vão responder a tua pergunta. Não responda com tudo que você tem. E a última coisa, a empresa inteligente tem intenção. Né? Porque pode ser lindo, mas você está realmente tomando a decisão baseado naquela informação? Quer dizer, é uma empresa de coragem? É uma empresa com agilidade para tomada de decisão, né? Que é o que vocês estão falando do como que eu uso lá fora, né? Eu estou lendo o relatório e falo, nossa, isso aqui que o mercado está me mostrando e o consumidor quer. Estou preparado para essa tomada de decisão? Sim. Então, essa é uma empresa inteligente. E para você, professor Henrique? Mas isso que a Aline falou é bem interessante, né? Porque muitas vezes, e isso eu já vivi em várias empresas nas quais eu trabalhei, vem o dado, vem a informação, né? Aquela informação, aquele conhecimento que foi produzido. Você, profissional que participou daquela produção, tem certeza, mas ele é tão contraintuitivo, às vezes, que a empresa tem medo de tomar uma decisão. E eu já vi empresas que se perderam no meio do caminho. E aí, vamos só pegar um exemplo aqui. Jornada de consumidor, né? Jornada de consumidor, como é que era antigamente? Antigamente eu falo na década de 90. Quando a internet estava começando. Tinha aqueles adeptos do e-commerce. Ele ia no e-commerce e comprava. E eu tinha um adepto não, só vou comprar na loja física. Ele ia na loja física, comprava e saía. Sim. Como é que é hoje? E como é que começou como é que essa interação começou a aparecer hoje? Não existe mais ou comprador de loja física ou comprador de loja virtual. Não existe isso. Não. Hoje é o mesmo comprador. Sim. Ele vai na loja física, vai na loja virtual. Ele vai na loja física para ver, compra na loja virtual. Ele vai na loja virtual para entender o produto e compra na loja física. Ele vai nas duas e decide onde vai comprar. Então, assim, não é muito fluido essa a jornada do consumidor hoje. É muito diferente. A gente falava que a jornada antes era física e digital, aí ela virou phygital, e daqui a pouco ela vai virar metaphygital, porque a gente tem que colocar o metaverso. Ninguém esqueceu do metaverso? O metaverso está aí. Não, você compra em qualquer ambiente social hoje. Então, você tem um link para comprar. E o metaverso não é loja digital. Também pode ser. Mas assim, tem tração, mas ele é um ambiente novo. Então daqui a pouco o consumidor vai ter 3 modais e ele vai andar nos 3. E o que é esse metaverso, professor? O metaverso é um ambiente virtual no qual você pode estar inserido para fazer várias coisas. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tive agora na CES em Las Vegas
e eu fui fazer uma compra no metaverso. Então você veste um óculos e você está lá numa loja. Então eu estou aqui, vesti o óculos e eu estou numa loja de 300 metros quadrados. Eu estou vendo vitrines aqui, estou vendo produtos. E na minha frente tem um atendente, que é uma pessoa virtual, mas eu vejo ela como uma pessoa. E eu posso pedir os produtos para ver. Ela me traz o produto, eu posso ver o produto virtualmente. Eu pego o produto na mão virtualmente. Você não está sentindo ainda, né? Ainda não tem a luvinha de sentir, mas já estão trabalhando nela. E aí você abre o produto, veste, vê detalhes, e aí você fala assim, eu quero comprar. Aí aparece um pop-up de compra, eu posso comprar ali. Uma experiência completamente nova, né? Isso é uma experiência de compra. Mas ninguém tem óculos virtual. Não, hoje tem milhares mais de quase milhões de pessoas que trabalham, que jogam no ambiente virtual, que tem óculos. E esse mesmo ambiente virtual pode virar uma loja, uma loja no metaverso. Né? As marcas já usam o metaverso para divulgar a marca especificamente, em especial marcas de luxo. Então, eles utilizam jogos, na sua maioria, para começar a divulgar essas marcas no metaverso. Então, assim, esse exemplo que o Henrique deu só complemento que já algum movimento que já existe. Metaverso, né? Teve outra coisa que eu fiz também na feira, foi entrar no metaverso. Aconteceu um show, não vou lembrar o nome do show, mas era um show de rock, de festival. E eu entrei no festival, no metaverso. Eu estava no festival no metaverso. Sim. Nossa, quando que a gente imaginaria que isso seria possível, né? E lá ele teria acesso a um número de ações de mídia e promos que você pode estar nesse lugar, que nem é um lugar real. Sim. E aí vamos voltar ao nosso universo de informação, né? Sim. Eu preciso tomar informação. E aí, esse tal do metaverso, ou essa integração digital, metaphygital, ela vai existir ou não? Como que isso impacta a minha empresa? São aquelas perguntas, adorei, a gente tem que fazer as boas perguntas. Sim. É isso, né, professora? Fazer as boas perguntas. Sim, então, para você saber qual é a escolher o que boa usar. pergunta que eu tenho que fazer para saber se minha empresa entra, esse metaverso é relevante para mim ou não? Loja digital, como é que aquele negócio que o pessoal fala, omnichannel, eu estou em todos os modais. O omnichannel não está em todos os modais, estar em todos os modais e tê-los integrados para que o consumidor que está vendo a sua loja, o seu produto, tenha uma experiência única. Sim. Independente de onde ele está indo. Né? Sim. Então, isso eu preciso de informação. E aí o conhecimento, a inteligência está tudo aí. E da onde vem isso? Começa lá nos nossos dados. Que vem dos consumidores. Sim. Do comportamento deles, pode-se dizer. Quando a gente fala de bens de consumo duráveis, não duráveis, sim, vem dos consumidores. Mas a gente pode extrapolar também para o ambiente B2B. Também. Então, assim, o ambiente B2B também, a gente pode... Né, também. Na podemos linha de extrapolar. produção oferece muita informação para quem trabalha ali com a coisa da agilidade de produção, né, de estoque e tudo mais. Isso também é dado dentro da empresa, né? E que no final atende um consumidor também. Sim. Uma falta de planejamento vai... nesse sentido, você deixa o consumidor a descoberto lá na frente. E até nesse sentido, professora Juliana, hoje se fala bastante de estratégias consumer-centric, correto? O que isso significa? Então, Fernanda, isso é um ponto muito importante, tá? Já vem sendo dito isso nos últimos anos, né? Justamente por essa visão que foi alterada da visão com a preocupação com o produto, agora a gente volta para a visão do consumidor. Mas é importante, antes de eu trazer esse conceito para você, dizer que as empresas agora se preocupam com o que o consumidor também enxerga, com a visão que ele tem sobre as coisas, né? E não que ele ou que nós, empresas, temos do consumidor. É o inverso, tá? Mas, enfim, voltando sobre a questão do consumer centric. São as empresas que têm como estratégia justamente esse viés do consumidor, ou seja, qual é o olhar que ele tem sobre as coisas. Existem 3 pilares importantes sobre esse conceito, que é a segmentação de mercado, né, ou microsegmentação, que tem sido falado mais agora, que é quando eu consigo, melhor dizendo, extrair daquela população imensa de consumidores certos perfis, certos hábitos diferentes, aí eu vou microsegmentando esses consumidores por hábito, por percepção, por várias características. Isso é um ponto. A partir da segmentação, eu personalizo as ações para essas pessoas, isso também é um foco do consumer centric, muito importante. E, por fim, depois de tudo isso, eu vou mapear essa jornada do consumidor. Então, esses 3 pilares são o que formam hoje o consumer centric, ou seja, todo o olhar do consumidor. Então, eu faço a minha jornada, eu determino a minha jornada pelo que ele entende, consumidor, que tem valor para ele. E essa é a definição. Para resolver um problema dele.
Sempre, E sempre. que, ok, indiretamente resolve um problema da empresa. E por que eu digo isso? Porque eu já vi em algumas situações onde a gente coloca como o centro apenas um problema do meu negócio e não necessariamente que resolve um problema do consumidor. E aí o que acontece bem na prática quando você tem um problema de negócio que não necessariamente está alinhado à centralidade no consumidor? Eu crio um produto que eu acho legal, da forma, lanço como eu acho que é bom, aí depois não vai funcionar e eu vou falar, nossa, mas o produto era ótimo, mas ele resolveu um problema do consumidor? Você fez essa estratégia pensando no que ele precisa? Se não, você não está centrando no consumidor. Aí você está usando o dado para o lado errado da coisa, né? Era isso que eu ia questionar, né? Então, a coleta de dados, ela tem esse valor também, né? De saber exatamente o que um público ou outro segmento empresarial tem interesse e precisa. E tem um ponto importante também que eu me lembrei agora, o ambiente digital que o Henrique trouxe, e a gente está falando desde o início também, é um ambiente que favorece muito essa questão da personalização. Porque eu recolho esses dados e às vezes acontece uma personalização em tempo real. Por conta do ambiente digital, ele facilita isso. Então, a gente coleta os dados e já faz esse processo de customer centric já no ambiente digital. Então, existem plataformas para isso, a gente vai até falar sobre elas um pouquinho depois, mas esse ambiente favorece esse tipo de estratégia. E a boa parte dos consumidores hoje está no ambiente digital, né? Então, por isso que ele é tão importante hoje, né? E tem uma coisa bastante interessante que eu estou vendo isso acontecer agora, nos últimos 2 anos, cada vez mais forte, né? Com a inteligência artificial, né? E com os produtos conectados dentro da sua casa, né, e dentro dos carros vão ser conectados. Isso é uma realidade que está aqui, já existe, né? Estados Unidos, Europa, Ásia principalmente, está muito forte, né? Mas onde eu quero chegar? Com a inteligência artificial você vai ter hiper experiências e hiper personalização. Então, assim, isso que a professora Juliana falou, às vezes eu consigo dar uma personalizada aqui. Isso já acontece hoje, quando você está em alguns sites de compras, que ele vai te oferecer alguma coisinha. Mas a gente está falando de hiper personalização e hiper experiência. É uma coisa que é feita para você com conhecimento muito forte de quem é a pessoa, de quem é você. Porque isso já existe, né? Em alguns lugares. Muitos dos nossos clientes lá na Nielsen já estão lançando esses produtos, lá fora, né, principalmente. Produtos conectados, a sua casa inteira conectada e você conectado. Você tem um smartwatch, você está conectado na sua casa e ele sabe o que você está fazendo, como você está se sentindo, né? Esse smartwatch, ele não só mede ele pode medir minha pressão, minha temperatura, meu batimento cardíaco e uma série de outras coisas. E a partir dessas informações ele sabe como é que eu estou me sentindo, ele sabe que eu estou assistindo televisão, ele tem minha agenda aqui, ele sabe que hora que eu vou para o trabalho, que hora que eu volto do trabalho, ele sabe que comida que eu tenho na minha geladeira, ele sabe que comida eu tenho na minha geladeira, sem ter que ficar escaneando o código de barra. As câmeras entram, olham a geladeira e ela já sabe que aquele produto com aquela embalagem é o produto X ou o produto Y. Ele sabe que aquilo ali é um alface, um tomate. Então, eu posso pedir. Ele sabe que eu gosto de comida italiana, porque eu sempre estou comendo comida italiana. Então, ele pode me sugerir, hoje, pelo que você tem na geladeira, dá para fazer uma comida italiana assim, assim, assado. Então, isso é hiper experiência, hiper personalização. Tá? E tudo isso é conseguido em onde? Dos dados que estão sendo coletados. Tempo real, né? Sim, tempo real. Então, assim, a gente está cada vez vivendo um mundo de cinema, né? A gente tá, aquilo que a gente via nos cinemas virou realidade. Ficção científica uns anos atrás. Final dos anos 90, início dos anos 2000, já está virando realidade. Né? Impressionante. E diante desse mar de dados, então, para vocês, qual que seria o espaço ainda para decisões nas empresas baseadas na intuição? É possível se falar nisso? Sempre vai ter, mas eu acho que a parcela da intuição ela tem que ficar no final da decisão, quando tudo o mais em termos de informação já foi feito, quando tudo já foi calculado, analisado. Então, assim, vai ser muito pouco. Essa é a grande verdade no final. E por que muito pouco, pessoal? Porque não tem mais como, num mundo de dados como esse, você dizer que você não tem nada na tua mão para tomar uma decisão. Sim. Mas eu não tenho ferramentas, eu não compro ferramentas, eu sou uma empresa pequena. Você gera dado dentro da sua empresa, basta ter o olhar. O mundo aí fora, você entra numa plataforma do Google, você tem um monte de informação.
né, um Google Search e muitas outras coisas que são gratuitas e estão aí para serem usadas. Então, é muito, muito difícil que você diga, dentro de uma empresa hoje, que você vai tomar uma decisão baseada em intuição. Eu tenho um caso muito interessante nisso, eu acho que até pega um pouco de tudo que a gente falou até agora. É um caso especificamente da Natura, onde eu estava um pouco antes de entrar na Bembev. E a Natura, ela sempre foi líder em perfumaria por muitos anos. E num dado momento, no início da década de 2010, a empresa perdeu essa liderança em perfumaria. E o que aconteceu? Uma empresa que foi líder por muitos anos tende a achar que tem todas as respostas na mão. Sempre. Né? E aí não é que as pessoas entendiam, estou tomando a decisão por intuição. Não, mas eu sempre acertei, por que razão vou errar agora? Né? Então, no fundo, as pessoas não entendem que aquilo é uma intuição. Elas acham que elas apenas estão repetindo as boas decisões do passado. Mas veja, se não está baseado em dados do presente, sim, você está tomando uma decisão baseada na intuição de que você continuará acertando. O que aconteceu foi, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Então, se você sempre foi bom, por que agora? O que está acontecendo? E aí, há que se ter muita coragem, né? Como a gente fala, muita intenção e boa parte da liderança também te validando, porque senão, né, você vai trazer o dado e vai falar sozinho, para que a gente convencesse as pessoas e falar, vamos partir para uma exploração intensa do que está acontecendo. O que mudou no mercado? Será que a gente já não está mais fazendo as coisas tão legais como antes e partimos? Achamos o resultado. Muita coisa, de fato, a gente já sabia, mas o que veio muito novo. E aí a gente descobriu que o produto não era ruim, nunca foi. Mas o consumidor queria as coisas de uma maneira diferente. Era outra visão de perfumaria no Brasil, enfim, né? Um boom de perfumaria de luxo e tudo mais, então eles queriam uma outra linguagem. O resultado disso, e de novo, agilidade na tomada de decisão. Né? Então, a partir do momento que você aceita, que você tem a intenção e você tem a agilidade, várias ações que a gente chama de quick wins, que são as rápidas para você virar uma estratégia, foram tomadas. No final do ano, a empresa voltou a ser líder. Gente, e o mercado de perfumaria do Brasil não é brincadeira. Sim. No final do ano, uma pesquisa que começou em janeiro, em dezembro, a empresa já era líder de novo e assim ficou. Né? Eu não tenho mais os resultados, mas imagino que até hoje. Então, aquilo foi um grande aprendizado de como até uma empresa grande pode sim continuar tomando as decisões como sempre foi tomado. E nos dá uma dimensão, né, da importância que é essa área do conhecimento. E para vocês, professor Henrique, professora Juliana? Eu vou levantar um ponto que a Aline falou, dois, na verdade. Primeiro é sobre a questão da cultura de dados. Então, se fala muito hoje também sobre isso, porque as empresas, elas acham que tem o que a gente chama de data-driven, né, mas não tem. Então, disseminar na empresa a utilização dos dados da forma correta, acreditar nos dados, ter a intenção, como a professora Aline falou, né, entender que eles são importantes e devem ser utilizados da maneira correta. Então, esse é um ponto importante. Aliás, eu estava vendo recentemente, aconteceu há pouco tempo mesmo, eu tive uma conversa com uma pessoa de uma indústria médica aqui próxima à nossa região. E a discussão era justamente essa. Eles estão tentando implementar essa discussão de cultura de dados dentro de uma empresa que já é grande. Ou seja, a gente imagina que ela já tem essa cultura e ela não tem. Uma modificação de estrutura. Exatamente. Então. Ou diz que tem. Que é o que a gente também chama de visão sistêmica. Ou seja, todos terem essa visão, todos terem essa percepção de que isso é importante, enfim, né? E é uma grande indústria, não é uma indústria pequena. Então, isso é um ponto. Você ter cultura de dados, né? Isso é uma coisa. Uma outra questão também que a Aline levantou, que eu queria trazer, é a questão de como é que esses dados são interpretados por nós, do ponto de vista de que eles tragam aquilo que a gente espera que eles tragam. Então, quando a gente fala de intuição, mas tá bom, eu quero que esse dado traga esse resultado para mim, eu sei que ele vai trazer isso para mim. Então, a pesquisa é apresentada para nós, os resultados são apresentados para nós, né? São apresentados por quem extraiu, por quem trabalhou, por quem tratou, enfim. E naquele momento a gente espera receber determinada resposta, determinado insight, determinado ponto que nós queremos. Isso não é interpretação de dados. É o que nós queremos que ele traga. A gente fala isso, que a gente torce os dados, né, bem entre aspas, para que eles tragam exatamente o que a gente quer. Isso é um erro gravíssimo que as empresas às vezes perpetuam, que é esperar a resposta que eu quero, eu como estrategista, eu como gestor, eu como coordenador, que ele traga para mim o que eu acho que é o correto, que não deixa de ser uma intuição, seja por experiência, seja por o que vem acontecendo, seja porque eu acho que aquilo é correto. Mas buscando uma espécie de confirmação, um viés ali, né? Os dados não servem para isso.
Eles servem para confirmar uma hipótese que pode ser levantada, sim, por você, gestor, mas que nem sempre é correta. Ela pode ser confirmada ou não. E a gente entra um pouquinho na questão acadêmica aí, mas, enfim, as pesquisas exigem hipótese, né? Isso é o pilar inicial de uma pesquisa. E essa hipótese, ela precisa ser muito bem estruturada. E ela vai ser confirmada ou não. Ela não pode ser confirmada na pressão. Essa é a questão. Isso acaba indo para o viés da intuição. Eu acho que ela vai trazer isso e ela vai trazer o que eu quero que ela traga. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ser fidedigna ao que está sendo apresentado para mim. E um outro ponto importante também é saber criticar os relatórios positivamente, quando eu falo, né? Não é só criticar negativamente, mas é ter uma avaliação crítica sobre aquilo que está sendo trazido, né? Justamente por isso. É real? Como foi extraído? Qual foi o caminho? Então, tudo isso a gente foge da intuição. Tá? É feita uma avaliação mais crítica. Então, esse é um ponto que a gente tem que também levar em consideração sobre a intuição. Eu queria trazer uma camada diferente. Lá atrás, logo na minha primeira fala, eu falei de intuição, né? Porque o resultado veio contra-intuitivo, né? Eu falei e as pessoas ficaram com medo de tomar a decisão. Mas eu tenho uma palestra que eu dou que chama Futuro da Humanidade. O que vai ser da humanidade daqui para frente com inteligência artificial? E eu abordo muito essa parte de dados. E o que vai ser da gente, né? Então, deixa eu ir para a parte filosófica, depois eu entro nessa parte da intuição. O que transforma a gente em ser humano? E que difere a gente de uma inteligência artificial de uma máquina? São 5 coisas, basicamente. Mas a primeira é, o ser humano ele tem razão, emoção, a intuição e as sensações. Isso aí uma máquina não tem. Só um ser humano. Então, esses 4 elementos que nos tornam humanos. E o 5º elemento é que a gente tem noção da finitude da vida. Que a gente nasce e morre. E isso também faz uma diferença grande da gente saber que vai morrer um dia. Tá? Então, são esses 5 elementos que nos transformam pessoas e que nos diferem de máquinas. E a intuição é um dos pontos fundamentais do que nos tornam diferentes de máquinas. Agora, utilizar essa intuição com viés, que foi o que a Juliana e a Aline trouxeram, é o problema. Empresas líderes, esse é o grande problema das empresas líderes. Elas acham que sempre vão acertar. Elas acabam achando que tudo que elas fazem está certo. E muitas vezes, obviamente, foi certo no passado, mas não necessariamente vai ser no futuro. Então, a intuição que eu quero trazer aqui é aquela intuição... Quando que a intuição é boa? Quando você tem uma pessoa, um profissional, que está alinhado nessa... Ele consegue interpretar os dados, ele consegue entender as tendências. Né? Ele passou do dado, passou pela informação, conhecimento e inteligência. Ele conseguiu gerar inteligência, ele conseguiu ver as coisas. Esse profissional é aquele que vai tomar uma decisão intuitivamente e que pode transformar um negócio, pode trazer um modelo de negócio diferente, né? Mas não é qualquer profissional que pode fazer isso. Mas dentro de cenários que já se mostraram favoráveis, né? É claro que ele não vai contra toda a correnteza. Não, né? Mas ele vai basear nos dados, ele vai se basear nos dados. Ele não vai ser, eu sempre fiz assim e a minha intuição... Sim. Entendeu? Não é isso. Esse é o lugar da intuição. Esse é o profissional que está sempre antenado no que está acontecendo. Ele está vendo tendência. Isso. Ele está, lembra que eu falei da jornada? Ele está vendo... eu falei de metaverso aqui. Quando você conversa... O consenso geral hoje, nós estamos falando aqui início de 2025. O consenso geral hoje, você vai conversar no mercado, é que o metaverso morreu. Será que ele morreu? Então, assim, quem está antenado no mercado está vendo que está acontecendo alguma coisa. Já tem loja no metaverso funcionando na Coreia. Né? Então, assim, será que morreu mesmo? Será que não tem que estar antenado nisso? Vamos pesquisar mais? Vamos ver o que o consumidor está querendo? Onde o consumidor está mudando? Tem a geração Z, que tem um comportamento, de certa forma, diferente da geração Y. O que essa geração está querendo? Por que eles são diferentes? Né? Entender isso é super importante. E aí, da onde tira esse entendimento? De dados coletados, né, através de pesquisas. Sim. Pode ser pesquisa que você pergunta, né? Pode ser pesquisas qualitativas, quantitativas, pode ser... comportamentais que você extrai de internet, mas entender o que está mudando geograficamente, né? Geograficamente e demograficamente, super importante, né? E a população mais velha, que está vivendo mais, que está com dinheiro para gastar, o que eles estão querendo também? Então,
Que mudança você está vivendo no mundo? Se você está lá em cima de uma empresa que eu sempre fiz assim e vou me dar bem fazendo assim, você vai quebrar a cara. Então, intuição, sentimentos, emoções, né, são fundamentais dentro do ambiente de trabalho. Porque isso vai nos diferenciar de uma inteligência artificial. Se a gente for pega a inteligência artificial hoje, a básica, você pede para ele te criar, faça um plano de marketing assim, dá um promptzinho lá. Ele vai criar um bom plano de marketing. Não é um excepcional de nenhum gênio, mas é um bom plano de marketing. E aí, o que vai diferenciar isso de um profissional humano? Né? E isso é o grande desafio que a gente vai ter. Né? O profissional humano vai colocar o quê? O sentimento, a intuição, né? Mas ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento. Muito bom. Se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver estudo, ele não vai conseguir ser melhor que a máquina. Ou seja, é interessante esse contraponto, né? É esse o ponto. Sim, exatamente. Coletada aí através de muita base, né? O profissional de inteligência hoje, ele precisa ter esse perfil que o Henrique falou. E foi uma coisa importantíssima. E isso eu digo de todas as esferas, todas as escamas aí da inteligência. Ele precisa ter essa visão ampliada, né? E justamente de todos os pontos. Porque o que acontece muito, a gente escuta isso muito, não sei se vocês já ouviram de outros professores do curso, que são professores que lidam especificamente com o dado, com o tratamento do dado, que quando ele chega na esfera da gestão, o gestor não sabe olhar para aquele dado, ele não sabe interpretar, ele espera a resposta pronta. Então, quando ele tem uma visão que o Henrique falou, ele chega a ser curioso, ele quer entender o que está modificando, ele quer entender como esse dado foi extraído, ele quer entender quais são as fontes de onde vieram esses dados, ele quer ir para a rua, né? Ele quer entender esse todo, ele pode usar a intuição. Né? Essa é a questão. Ele tem mais propriedade para usar a intuição, ele tem mais, se ele tivesse, acabou. Não é fácil. Ele precisa ser robusto. Sem o viés. Você não pode ter o viés. Sem o viés. O cara que está lá, sempre foi assim e não vai mudar. Exatamente, não é assim que funciona. E até pegando um gancho nessa discussão, queria perguntar para vocês, e o insight? O que é o insight? O insight é uma boa descoberta de um tema relevante que te propicia a uma boa tomada de decisão que atende uma necessidade da empresa ou do seu consumidor. Não é um dado simples, mas assim, alguma coisa que te inspira, alguma coisa que te leva a um novo lugar. Okay? Ele se difere da intuição. Sim, porque ele tem embasamento. E é interessante, isso vem também um pouco da literatura, do que as universidades falam sobre a questão do insight, né? Lembrando que o insight, ele vem da onde? Ele vem do dado. Então, o dado o que é? O dado, ele responde certas coisas para nós. Ele responde de onde veio, como ele veio, sobre quem ele está falando, e como é, ou sobre o que ele está falando. Mas ele não fala o porquê. Então, o que acontece? O insight, ele é a junção das duas coisas. É a junção de todas essas informações, essa extração que o dado traz, muito óbvio para nós, só que ele não traz o porquê que aquilo está acontecendo. E o insight é a união das duas coisas, ou seja, do que está sendo extraído versus o porquê. Então, a gente precisa achar esse porquê. O insight é fruto disso. E tem um outro ponto também que a literatura traz sobre a questão de insights, que são os aspectos, por exemplo, do consumidor especificamente, né? A gente está falando de insights do consumidor, né? Que é um pouco do que o Henrique falou, né? A psicologia do consumidor, ou seja, o que tem por trás daquele insight que foi descoberto, né? O que a gente chama de vieses de consumo, que são essas respostas rápidas do consumidor para algum tipo de comportamento que a gente observa nele, a gente não sabe por que ele está tendo, ou precisaria saber, né? E por que ele está fazendo aquilo, que a gente chama os goals, né? Ou seja, quais são os objetivos daquilo. Então, é um pacote, o insight é um grande pacote, né? Do que o dado traz de bruto versus esse porquê. Mas esse porquê tem umas explicações por trás, né? E tem muita psicologia, né, do consumo. Tem muita questão literária, muito estudo, muita pesquisa, que a gente precisa entender também, porque o consumidor não tem nada à toa, né? A gente tem esses insights, são fruto também disso. Então, você pode dizer que um bom insight é algo que te traz um aprendizado sobre o racional e o emocional do consumidor. Sim. Que toca a mente e o coração do consumidor ao mesmo tempo. Porque, obviamente, não dá para ser só o emocional, porque você tem que oferecer alguma coisa para ele racional. Não, e pode ser uma coisa também simples, né? Eu vou trazer alguns insights, fazendo pesquisa com o consumidor numa empresa na qual eu trabalhei. A gente estava
buscando um micro-ondas novo. Coisa tranquila. E aí, a gente fez mais ou menos umas 100 pesquisas com o consumidor, né? Pesquisa tradicional mesmo, sala de vidro, né? Questionáriozinho, roteirinho pronto. E aí, muitos dos consumidores que estavam lá falavam assim, naquela época, né? Que eu gosto de fazer tomate seco no micro-ondas. Isso foi repetido durante quase todas as pesquisas. Alguém falava do tomate seco. E, inclusive, teve grupos que as moças saíram, eu falo moças porque nesses grupos eram só de mulheres, né? Elas saíram trocando a receita do tomate seco depois da pesquisa. O que a gente fez? A gente criou a tecla tomate seco. E foi um diferencial bobo, mas que fez a diferença na hora de vender o produto, né? E existem alguns diferenciais, por exemplo, alguns insights que a gente traz. Às vezes você pergunta para o consumidor, né? A pergunta, o que você gosta mais, A ou B? Eu gosto de B. Só que aí quando a gente vai analisar, isso acontece muito na empresa em que eu trabalho, onde eu trabalho hoje, a gente sabe o que o consumidor comprou, onde ele comprou e quanto ele pagou, né? De todos os produtos, hoje praticamente todos os produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis do Brasil a gente faz. Então eu sei o que ele está pagando, o que ele está comprando e o que vende mais. Tipo de produto, até por característica. Aí o consumidor fala assim, eu quero, telefone celular, eu gosto do 5G, mas está comprando 4G. Por que está acontecendo isso? Onde é que está a brecha de mercado? Por que ele vai lá? Né? Se ele fala que vai comprar o 5G e compra o 4G, por que ele faz isso? Então, isso também é insight de entender aquilo ali, por que ele não está comprando, está fazendo uma coisa diferente do que está falando, né? Então, a gente procura também juntar essas duas coisas. Nem sempre o que se declara é aquilo que se faz. Sim, exatamente. E aí, por quê? Você tem que buscar a resposta para poder tomar uma decisão de negócio. E aí, quando a gente fala de informação, sempre está na tomada de decisão. Que decisão eu vou tomar? Pode ser uma decisão tática, pode ser uma decisão estratégica, mas que decisão eu vou tomar? Vou mudar o preço, eu vou mudar o meu produto, eu vou sair desse mercado. Então, são decisões táticas ou estratégicas. Mas a gente tem que juntar as duas coisas, né? Pensando nessas questões daqui para frente, né, no futuro, quando a gente pensa em inteligência artificial, como que ela vai atravessar essa área? Sim. Então, ela já atravessa, né? E muito, né? Então, a gente fala de robôs, o Henrique até trouxe a questão da utilização do metaverso, enfim, tem os chatbots, enfim, a gente tem muita presença dela. E é uma presença que já é exigida pelo consumidor, tá? Então, por exemplo, a questão do atendimento, por exemplo. Os consumidores hoje, alguns, né? Ou a sua boa parte deles, pedem uma redução do tempo de atendimento. Então, a inteligência artificial nos ajuda nesse ponto. Esse e muitos outros pontos, né? Aquelas mensagens automáticas, por exemplo. Sim, ou o próprio atendimento mais rápido, enfim, né? Tem várias formas. A própria URA, tem várias formas, né? Enfim, a questão aqui é o quanto ela é importante para tornar aquela experiência mais agradável, o que ele espera, enfim, daquela empresa, daquele serviço, né? Então, ela vai cada vez mais ser utilizada. Agora, um ponto que eu queria trazer aqui de importância, né, sobre esse assunto, é a questão do que a gente chama de inteligência artificial responsável, né? Então, a gente ouviu muito a questão da sustentabilidade, né? O ponto do quanto isso tem sido esperado das organizações. Há pouco tempo eu li uma reportagem do MIT falando que eles fizeram uma pesquisa com professores, consultores, enfim, profissionais dessa área, sobre o que eles opinavam a respeito da utilização da inteligência artificial para o consumo. E 86% deles são a favor de que seja divulgado pela empresa o uso da inteligência artificial. Que isso tem um impacto muito positivo nos consumidores. E o que a gente chama de inteligência artificial responsável. Então, a gente tem visto, como eu falei, né? Então as empresas têm que ser sustentáveis, elas têm que ter preocupação com vários nortes, enfim. Então, a inteligência artificial, daqui a pouco, creio que no futuro bem breve, também será um ponto de relevância para o consumidor, se for algo a ser utilizado de forma transparente. Então, assim, esse é um ponto que eu queria levantar, né? Que sob a percepção desse consumidor, sim, ela é esperada ser utilizada, né? Mas de que forma, né? Como que ela vai ser utilizada? Então, esse ponto é um ponto que me chamou bastante atenção nessa pesquisa, né? O quanto isso vai ser importante para o consumidor na hora de avaliar uma boa marca, uma boa empresa. Interessante, construir um relacionamento honesto. Sim, exatamente, que é alvo de discussão, assim, constante, né? De nós professores, sobre o quanto o consumidor avalia daquelas empresas, né? O quanto ele considera valor, o quanto
quanto ele enxerga. Então, a inteligência artificial vai entrar nessa discussão também. Que interessante. Isso é um ponto importante. E pensando nessa questão, já que nós estamos falando de futuro e mercado de trabalho, aqui na PUC Campinas, professora, você coordena a pós-graduação em inteligência de mercado e comportamento do consumidor, certo? Isso. Pode nos contar um pouquinho de como funciona esse curso, como que esse aluno sai preparado para o mercado? Vamos lá. Bom, primeiro que dizer que eu conto com os dois aqui no curso, não só os dois, professor Henrique e professora Aline, mas um corpo docente, assim, muito preparado, e eu gosto de reforçar isso, é verdade. Eu gosto de reforçar isso com eles aqui, eu sempre falo, né, que é um ponto que a gente tem muito importante dentro do curso. Então, eu tive essa preocupação de trazer profissionais que estão muito preparados e que estão, assim, atuando no mercado, boa parte deles, não 100% do corpo docente, já vou chegar lá, mas boa parte deles está no mercado de trabalho, no mercado de inteligência de mercado, né? E o que é importante eu dizer sobre esse curso? É um curso de 4 módulos, mas qual é o grande enfoque dele? Qual é o foco do curso? É justamente toda essa discussão que a gente teve aqui, que é o perfil estratégico desse aluno, ou seja, quanto ele vai ser preparado estrategicamente para desde o início, seja um momento ou de transição de carreira dele, que ele saia, por exemplo, de uma área de marketing ou uma área de gestão comercial e tem interesse para inteligência de mercado, ou se ele está iniciando na área de inteligência de mercado, mas que ele já comece essa carreira com uma visão estratégica. Por quê? Porque o que a gente tem ouvido muito, né, das corporações? Que existe um preparo técnico muito ampliado da geração que está começando a trabalhar na inteligência de mercado, mas não um preparo estratégico. Então, tudo isso que, por exemplo, o Henrique falou, né, de essa visão ampliada, esse interesse, essa curiosidade, os soft skills, tudo isso a gente trabalha no curso, e a nossa percepção de objetivo, né, principal é essa, o quanto o nosso aluno sai com visão estratégica de todos os itens que compõem a inteligência de mercado, que são vários, né? Então, a gente trata, por exemplo, de neurociência, a gente trata de técnicas de pesquisa, a gente trata de sistema de inteligência de marketing, que é onde vem as fontes de informação que o Henrique citou. Então, tem vários aspectos que compõem todo esse mapa da inteligência de mercado, mas sob o viés estratégico. Né, sob o viés que ele amplia a percepção dele. E não só que ele saiba, não apenas, não que não deixe de ser importante, é muito importante, as plataformas são importantes, o uso técnico é importante, mas que ele saiba extrair o que é importante, como o Henrique falou, como a Eline trouxe, para trazer um objetivo para a organização, para trazer um goal para a organização, um resultado, mas ele precisa ter esse olhar. Né? Não basta só ele trazer os dados, ele tem que ter o olhar do insight. E é uma construção, né? Exatamente. Então, o curso se preocupa com isso. É um curso com esse viés. E ele é totalmente online? Ele é um curso remoto, só que ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um encontro, uma proposta de um encontro presencial, que a gente chama de War Room. E o que é o War Room? É justamente um momento que a gente vai utilizar da nossa parceria com a Stiling. A Stiling é uma plataforma de social listening, onde há o monitoramento das conversas online das pessoas em tempo real, né? Ela foi inclusive desenvolvida para o português do Brasil, então ela tem essas características também importantes, ou seja, ela vai na raiz do que o povo brasileiro, que as pessoas falam, sejam elas dos dialetos, né, enfim, dos termos que são característicos do nosso país, então ela tem essa característica, essa vantagem. Então, o War Room, que é essa possibilidade não obrigatória que o aluno tem de participar, é um momento de monitoramento de um determinado assunto que o professor vai sugerir naquele momento, para que os alunos usem a plataforma Stiling de maneira gratuita, uma parcela da plataforma, justamente para monitorar o que está sendo dito, quais são as reações sobre algum evento que está acontecendo naquele momento. Olha, então, que interessante. Então, tudo isso já começa uns insights, né? Já começa... prático, né? É um contato mais direto com o objeto que ele está estudando, Exatamente. certo? A Stiling, ela é parceira de uma determinada disciplina nossa, né? Mas acaba que ela sempre é citada nas outras, né? Então, é uma parceria muito importante para nós. Uau. Muito, muito importante. Super rico, né? Eu, assim, quando estou nessa posição de aluna, gosto muito de ter essa oportunidade de explorar na prática, já no estudo, os né? alunos esperam muito a questão prática, né? Muito bom. Da gente, de fato, tá mostrando para eles uma coisa tão atual que é o monitoramento de conversas, né? Então, a gente precisa... É uma ferramenta de fonte de informação. Que legal. E quando a gente pensa justamente nessa construção, né? Essa transformação que o aluno passa quando ele entra e depois quando
ele se forma, no caso, no curso de pós-graduação. Como que isso chega nas empresas? O que vocês observam nesse profissional que já vem com uma bagagem de ensino mais concreta, mais voltada para a prática? Eu acho que o mais interessante de quando você está saindo de uma pós-graduação é quando você fez uma escolha daquilo focado na sua experiência ali de trabalho, né? Ou talvez, às vezes, naquilo que você deseja, mas muitas vezes você já está naquele contexto. Então é muito mais legal, porque na época da faculdade você aprendia várias coisas que talvez você nunca colocasse em prática ou demora tanto que você já perdeu aquele fio da meada. A pós-graduação, fazendo uma escolha daquilo que você já está ali, né, lidando no dia a dia, é um aprendizado on the go. Né? Você já começa a levar para dentro da sua empresa, para dentro da sua experiência, aquilo que você está fazendo, está aprendendo. É por isso que a gente também tem esse enfoque prático, para já ensinar para eles, olha, obviamente tem que ter a teoria, né? Inteligência de mercado precisa de um conteúdo teórico, mas olha como é que você aplica e olha como você pode fazer na sua empresa. Então, acho que tendo esse olhar, né, de já começar uma aplicação prática no curso e na vida profissional, o aluno só vai ter a ganhar. Então, acho que a melhor maneira é que você consiga conjugar isso também no seu trabalho. E o aluno também pode trazer, o aluno que tem esse embasamento teórico de um curso de pós-graduação, ele começa a trazer outros pontos de vista para a empresa. Exatamente. Né? E ele acrescenta, ele traz coisa nova. Isso é importante. Ele dá aquele refresh, né? Ele oxigena. Oxigena, obrigado. Essa é a palavra que eu queria. Oxigena a empresa. Isso é fundamental, né? E então, assim, além de tudo isso que a Aline trouxe, essa oxigenação, trazer... Talvez tenha coisas que a academia está trazendo que ainda não estão na empresa, que ele pode começar a implementar. Exatamente. Então, assim, super relevante. E os profissionais que têm pós-graduação, eles sempre têm um desempenho melhor, né? Principalmente, lógico, que não depende só da pós-graduação, depende do empenho pessoal, né? Daquele esforço extra. Mas, normalmente, quem fez uma pós-graduação chega no trabalho, ele impõe o esforço extra, que ele não está aqui É todo um conjunto, né? Ele não está aqui fazendo esse curso de graça, né? Ele quer realmente aplicar o que está fazendo e crescer e ter uma carreira, né? O Henrique trouxe um ponto que eu ia trazer, né? Muito importante também. Eu falei da questão do corpo docente, né? Então, boa parte está numa organização, né? Enfim, mas eu também tenho uma parcela de professores que se dedicam à academia. E às vezes a gente esquece um pouco desse foco de estudo, né? E acha que é um foco mais teórico, não que não seja importante, mas o Henrique trouxe um ponto importante. Talvez esse seja um ponto para esse pós-graduando ser o diferencial naquela organização, porque ele traz o resultado de pesquisa acadêmica que são muito importantes, que podem trazer esse insight para ele prático. Ou seja, já foi feita uma pesquisa acadêmica antes, então tem milhares, o Brasil está recheado disso, fora do Brasil mais ainda, pesquisas de consumo com pesquisadores muito sérios. Então, a gente faz essa união, ou seja, nessa parcela que eu tenho de profissionais que estão no dia a dia, vamos dizer assim, das organizações, também com os profissionais que estão na academia, né? Que estão fazendo pesquisas seríssimas. Então, a gente une as duas forças. Isso que é importante. E deixa esse aluno com um diferencial maior. Com certeza, ele construindo duas bagagens, né? Exato. Digamos assim, acadêmica e mais exatamente. prática. A hora que ele chega na organização, ele tem duas bagagens. Não só a prática. Porque às vezes ele acaba trocando com esse professor prático só. Né? Então, ele tem essas duas riquezas para poder levar para a empresa dele. E ainda pensando nesse processo da pós, né? O aluno, ele entra, daí ele vai passar por um período de estudo de 1 ano, Sim, né? 1 ano. E, assim, eu acho que um ponto interessante para a gente discutir é algumas coisas podem se modificar quando a gente pensa num período aí de 1 ano, 2. E, Sim. diante disso, a gente tem um dado muito interessante, que é do relatório do Fórum Econômico Mundial, e ele traz algumas tendências para até 2030. Sim. E algumas dessas tendências são, então, um acesso ampliado às tecnologias digitais, maior acesso às inteligências artificiais e automação, uma transição verde e sustentabilidade, impactos de mudança geográfica e fragmentação geoeconômica, ou seja, dados que podem impactar os negócios. Como vocês enxergam isso? E esse aluno, com todo esse perfil que é construído, ele sai preparado também para esses pontos levantados aqui? Então, você percebe que você falou vários pontos que precisam ser conectados. Então, quando eu falo sustentabilidade, eu preciso conectar com a tecnologia, que eu preciso conectar com a inteligência. Então, o que ele precisa ser preparado, ou pelo menos se dispor a?
que ele saiba conectar essas coisas que originalmente não estão conectadas. Então, isso é um ponto que ele precisa ser preparado. Então, essa percepção que a gente tem do curso estratégico é justamente para isso. Então, como é que eu conecto uma visão sistêmica, uma visão sustentável, melhor dizendo, versus a inteligência artificial, versus o meu consumidor que está tendo uma visão, que tem um viés de compra que eu preciso identificar. Enfim, a quantidade de coisas que eu preciso conectar, né, só tendo uma visão estratégica, talvez através da intuição, através de todas essas ferramentas que a gente quer apresentar para ele, né? Mas quando você fala disso tudo que ele precisa ter, assim, né, uma pessoa só ter tudo isso, a gente pode se esforçar para ter esses skills, né? Sim. Só que para isso eu preciso me preparar e principalmente conectar. Esse é um ponto. E o que eu vejo, né? Você falou tantas coisas distintas, né? E a gente, na verdade, a gente tem que acompanhar tanto tema, tanto assunto, Sim. que eu acho que o grande aprendizado que fica para esse profissional, é uma coisa que a gente fala bastante no curso, é ampliar o olhar, evitar você ficar excessivamente autocentrado no que é interno dos dados da empresa só. Obviamente, a gente falou aqui que os dados da empresa, muita coisa é muito importante, mas, gente, também olha para fora. Olha para o mundo, olha o que está acontecendo, né? Monitora a tendência. Se você tem um olhar fresco, né, de tentar conectar esses pontos e sempre entender como que esse mundo lá fora está impactando o seu consumidor, não só o seu negócio. Isso é ser autocentrado, né? Mas seu consumidor. E aí, sim, o seu negócio, você vai conseguir conectar esse ponto mais fácil. Então, eu acho que é muito também da intenção, né, que a gente sempre fala. E tem um estudo que se chama Insight 2030, bem interessante, que saiu, se eu não me engano, 1 ou 2 anos atrás, que fala desse profissional de Insight em 2030. E o mais interessante desse profissional de Insight, ninguém fala de skill técnico. Sim. Porque a gente, obviamente, já sabe onde a gente tem que trabalhar para poder conseguir chegar nos dados e tudo mais. Mas o que eles falam é ser inspirador. Porque só um bom profissional de insights, e aí, enfim, né, que conecta, que analisa, que trabalha com o dado, como que você vai fazer a empresa olhar para tudo isso que você olhou, criar decisões, produtos, inovações, ser pioneira, não demorar, né, porque tem empresa também que demora, inspirando. Sim. Você tem que ser um profissional inspirador. E eu até brinco, né, assim, não tem mais nada para pedir do profissional de insight, né? Porque a gente já tem que saber lidar com dado, fazer a pesquisa. E é isso, mas se você tem que ser capaz de inspirar aquelas pessoas, aí dá o próximo movimento. Porque é muita coisa mesmo. Para absorver, para eles, né, falar, nossa, então tudo isso está acontecendo? Tá acontecendo. Vamos junto. Sim. Vamos junto e vamos ver se a gente cria uma outra realidade para o nosso negócio. É isso mesmo. Mas acaba, no fundo, é aquilo que eu falei, né? O que nos torna os seres humanos, né? E conecta bastante. Uma máquina com o que não você vai falou. inspirar ninguém. Né? É mais inspiração uma máquina até não do que lidera, intuição. Sim. Uma máquina não toma nenhum tipo de ação. Sim. A não ser que você peça para ela tomar ação. Né? Mas quem faz isso são os seres humanos. Aí quando você olha para 2030, a mesma coisa. Você tem que integrar tudo isso aqui. AI, sustentabilidade, mudanças. A gente já acabou falando aqui. Falamos muito de inteligência artificial. Falamos das mudanças sociodemográficas que estão acontecendo. Sim. Aí você acabou falando também dessas fragmentações geográficas do mundo. A gente está vivendo isso hoje, né? A gente está vivendo... Nós estamos no auge, não sabemos onde vai parar, mas essa fragmentação que já estava acontecendo já desde 2008, muito mais forte, né? Agora toma uma proporção diferente. O profissional de inteligência de mercado, o profissional de inteligência, ele tem que saber, e é isso o curso vai passar para ele muito, mas ele também tem que ir atrás, ele tem que estudar. Sim. Ele vai ter as ferramentas para isso. Ele tem que ter esse conhecimento holístico, né? Essa visão holística do mundo. Sim. Lembra que a gente falou de intuição não pode ter viés? A intuição tem que ser olhar lá na frente, nas tendências. Então, esse profissional vai receber as ferramentas para fazer isso. Aí, obviamente, entender de sustentabilidade, de inteligência artificial, de mudanças socioeconômicas, demográficas, depende dele ir atrás, né? Sim. Sim. Mas as ferramentas vão estar lá. Perfeito. E ele tem que ser uma pessoa também tradutora de problema, que a gente costuma dizer, entre aspas, né? E para isso ele precisa do viés humano. Esse é um ponto importante. Então, o curso traz também uma disciplina que trata dos soft skills. A gente chama de cognitive skills, mas soft skills, né? Que é um termo mais conhecido. O quanto ele vai saber também identificar o que a organização está passando, né? Que dados precisam ser, né, extraídos, o que ele vai precisar de informação. Então, ele precisa ter muita curiosidade, mas saber lidar com o outro também. Então, esse ponto também faz parte do profissional de inteligência, que é o que o Henrique também trouxe, a Aline também trouxe, né? Esse lado que a máquina não faz.
Precisa ser dele também. Importantíssimo. Sim. O lado humano. Sim, muito. Então, pra gente finalizar, eu vou pedir 2 conselhos para vocês. Tanto para empresas que querem implementar essa área de inteligência dentro de seus sistemas, e o outro para profissionais que querem ou ingressar na área de inteligência do mercado ou avançar, né? Então, se vocês fossem dar um conselho breve para essa pessoa ou para essa empresa, qual seria? Eu diria comece. Comece com o que você tem. Ah, mas eu tenho pouco. Comece com o que você tem, porque tem muita coisa gratuita, né? Sempre dá. E com isso você segue adiante, aí vai começando a correr atrás das ferramentas, mas comece. E para o profissional, não desista, né? Porque muitas vezes, né, até você alcançar a tal da inspiração para os outros, vai levar um tempinho. Não desiste. Vai valer a pena. Eu acho que para o profissional eu diria aprenda. Então, busque os cursos como a nossa pós-graduação aqui, mas sempre esteja aprendendo. Você vai ter que estudar a vida inteira. Verdade. Eu já estou com já cargo sênior de empresa, muitos anos de experiência e continuo fazendo curso, continuo estudando, porque o mundo não está parando, o mundo está sempre modificando e as mudanças que a gente está vivendo são fortes. Então, assim, aprenda. E para a empresa, aprenda também a trabalhar com dados e tomar decisões baseadas em dados. Porque lá no comecinho, eu e a Aline, a gente estava falando, né? Tem empresa que não sabe, não acredita nos dados, né? Tem aquele viés, é do meu jeito e não está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, assim, aprenda a trabalhar com dados. Aprenda a transformar os seus dados em conhecimento e inteligência. Importância do aprendizado, né? Sempre. Sim, e esse aprendizado é para as duas pessoas, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa como a gente e como para a empresa. Então, o aprendizado tem que ser para os dois, né? Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente olha pelo viés da corporação, da pessoa, melhor dizendo, está sempre aberto a isso que eles falaram, ao aprendizado, a olhar o mundo sobre vários vieses, isso é importantíssimo, né? Ou seja, não ter as suas restrições para qualquer tipo de aspecto, então, assim, ficar muito antenado do que não está acontecendo, né? Do começo, meio ao fim. Ter essa visão do todo da corporação, principalmente o objetivo estratégico dela. E uma coisa importantíssima que a gente escuta muito dos alunos, inteligência de mercado é aplicável apenas para as grandes corporações? Não. Longe disso. Ela é aplicável para todas as dimensões organizacionais, do pequeno ao médio, ao grande, ao B2B, enfim, a vários perfis, né, organizacionais. Eu tenho uma pequena empresa, posso ter inteligência de mercado? Claro que pode. A partir do momento que eu entendo do meu consumidor, que eu quero saber do que ele precisa, eu já estou praticando inteligência de mercado. E assim vai para as outras dimensões de organização. Então, é isso, tá aberto a essas perspectivas. E para a organização, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, a cultura de dados. Então, adquirir a cultura de dados. E um ponto importante também que o curso traz, que eu me lembrei agora, que é o que a gente chama de avaliação de maturidade de dados, ou avaliação de maturidade de inteligência. Então, o que significa isso? O quanto que a sua empresa já está lidando com dados, em que nível ela está e como é que eu posso prosperar, melhorar, desenvolver isso. Então, existe uma disciplina no curso que faz isso, que ajuda o aluno a montar essa maturidade de dados, essa maturidade de inteligência. Então, ele começa a saber adaptar, seja num pequeno ou num grande negócio. Então, isso é um outro ponto importante, né? O preparo individual, né? Sendo essa pessoa que os dois falaram, mas o preparo da organização também, porque a organização precisa ter preparada. Não adianta ele ter essa perspectiva se a organização não tem. Eles vão andar em conjunto, alinhados. E a gente consegue ajudar aqui no curso, com toda essa perspectiva. Muito importante. Sim, sim. Bom, então, professora Juliana, professor Henrique, professora Aline, muito obrigada por compartilharem, eu sei que é uma parcela do conhecimento tão amplo de vocês e tão enriquecedor. E quero agradecer a você também que nos acompanhou nessa conversa. O podcast Educação Continuada, Futuro do Trabalho é uma produção da PUC Campinas e você pode nos acompanhar pelo YouTube ou Spotify. Até a próxima!